Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios. Efésios, vamos ler no capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Também no capítulo 4, versículo 1 apenas. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por mais uma vez poder nos reunir para celebrar a tua mesa. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado o teu Filho. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, tem nos amado com amor eterno, tem nos atraído para Ti, tem transformado nossas vidas, Senhor. Bendito é o Senhor para todo sempre. Certamente, Senhor, esses que aqui se encontram são apenas alguns poucos dentre uma multidão que o Senhor resgatou com Teu próprio sangue. Aqueles que por toda a eternidade darão testemunho da riqueza de Sua graça, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado porque assim somos, Senhor, um povo abençoado em Cristo. E isso nunca vai mudar, Senhor. Obrigado pela Tua mesa posta, um testemunho de Tua morte, morte suficiente, morte que foi aceita como tal, e também um testemunho de que o Senhor vive pelos séculos dos séculos. O Senhor é aquele que tem nas Tuas mãos as chaves do inferno e da morte. Tu és o vencedor, Senhor. Bendito é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para os irmãos que chegaram agora, nós fizemos uma leitura inicial em Efésios capítulo 1, verso 3 e no capítulo 4, verso 1. Irmãos, o Senhor depositou um sentimento inicial no meu coração nessa semana, que depois ele foi dando certa luz a respeito desse tema que quero compartilhar, que é sobre a nossa cooperação com o eterno propósito, né? Nós sabemos que o Senhor tem nos dado muito sobre isso, e aqui eu vou tomar um pouco a liberdade também, como o irmão Eliezer tem usado a carta aos Hebreus, né, com grande frequência, eu também quero usar a carta aos Efésios nessa noite, para falar um pouco a respeito dessa cooperação com o eterno propósito, de uma maneira simples, prática, como o Senhor me deu aqui, ressaltando alguns aspectos que eu creio que será de grande ajuda. Nós sabemos, irmãos, isso tem sido já falado ao longo desses anos aqui, e graças a Deus por isso, que Deus tem um propósito eterno, algo que ocupa o seu coração desde antes Ele criar qualquer coisa. Aliás, tudo foi criado por causa disso. E esse eterno propósito, ele gira ao redor de uma pessoa que é o seu Filho. Aquele que em Colossenses capítulo 1 é chamado de o Filho do seu amor, né? E isso, irmãos, é realidade antes de Deus criar qualquer coisa. Esse amor do Pai para com o Filho, em uma terceira pessoa que é o Espírito, é uma realidade eterna, né? Porque Deus é eterno. É nossa mente que é limitada ao tempo, mas Deus está além do tempo, porque Ele é eterno. Isso é uma perfeição, isso é um atributo de Deus. Então, irmãos, Deus tem um eterno propósito que gira em torno, ou que centra-se em uma pessoa que é o seu Filho. Paulo aqui em Efésios capítulo 1, ele vai dizer que o propósito de Deus é resumir, convergir todas as coisas em Cristo. E nós temos escutado isso com grande frequência, graças a Deus por isso. Esta é uma verdade que para muitos ainda se encontra encoberta, eles nem sequer sabem que há algo que ocupa o coração de Deus, onde todos os movimentos de Deus estão centrados nesse propósito, nesta pessoa, e então eles giram em torno de coisas periféricas, porque não compreendem aquilo que é central. Deus há de resumir todas as coisas em Cristo.
Tudo que foi criado por meio dele e para ele. A resposta da criação, não apenas da criação do homem, mas a resposta de toda a criação, seja o mundo invisível e o visível, que Paulo vai tratar em Colossenses 1, do mundo invisível, os tronos, os principados e tudo mais. Tudo, irmãos, que nós vemos criado, tem como propósito convergir-se em Cristo. Então, isso nós temos escutado ao longo desse tempo, e graças a Deus por isso é uma luz tremenda. Paulo, ele está extasiado nessa carta, quando ele trata desse assunto. Então, pela graça do Senhor, nós temos entendido isso, temos recebido muita ajuda prática também. É lógico que eu não estou dizendo que não temos recebido, mas eu gostaria nessa noite de compreender junto com os irmãos como que esse grandioso propósito, essa visão sublime de que Deus há de resumir todas as coisas em Cristo, se aplica no nosso viver comum diário. Porque nós saímos aqui do reunir, do momento do reunir, não da unidade, porque continuamos aonde estamos unidos, mas nós saímos desse momento do reunir e nós não compreendemos muito bem como aquilo que escutamos no momento do reunir se aplica, por exemplo, no meu trabalho, na minha vida familiar e na minha vida social, etc. Então o meu encargo nessa noite, irmãos, é tentar traduzir um pouquinho de uma maneira simples como esse grandioso eterno propósito ele se aplica no nosso viver comum diário, que não tem nada de extraordinário, é ordinário. Nós fazemos as mesmas atividades, as mesmas coisas, convivemos às vezes com as mesmas pessoas. Como que nós podemos cooperar com Deus nesses ambientes, vamos assim dizer? Então, apenas para relembrar algo a respeito dessa carta, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, isso é incontestável, e ela foi escrita mais ou menos no ano 62 e 63 da era cristã. E ela é uma carta, irmãos, muito especial, porque ela não foi endereçada a uma igreja em específico, apesar de nós termos aí nos versos iniciais, descrito que ela foi escrita para a igreja em Éfeso. Mas nos manuscritos antigos, Efésios capítulo 1, mas nos manuscritos antigos, não aparece essa expressão, aos santos que vivem em Éfeso. Nesse lugar do em Éfeso, você tem então 3 pontinhos, porque o objetivo do Espírito Santo era levar essa carta a todos os santos, porque o conteúdo dessa carta é algo tão sublime, que desde o início o Espírito tinha em seu encargo levar essa carta para que ela pudesse circular entre as igrejas, não apenas aos destinatários lá de Éfeso, talvez os primeiros a receber. E ela é considerada, irmãos, tremendamente, ela é considerada como o escrito mais elevado do apóstolo Paulo. Aqui Paulo está no ápice da revelação. Esse tremendo vaso que recebeu uma tremenda visão espiritual, ele está tocando aqui nas esferas mais elevadas dessa visão. Você entra nesse capítulo 1 aqui, é uma coisa de tirar o fôlego, irmãos. Ele começa dizendo que nós, a igreja, somos um povo abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele começa a descrever essas bênçãos, ele vai dizer que nós fomos eleitos, ele vai dizer que nós fomos predestinados, ele vai dizer que nós fomos feitos herança, ele vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo, que é selo e penhor. Ele vai dizer, entrando para o capítulo 2, ele vai dizer que nós somos salvos por graça mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Ele vai dizer que a barreira de separação que havia entre nós e Deus, tanto para o judeu como para o gentil, foi retirado, e agora nós somos feitos família de Deus, nós somos feitos santuários para Deus, para a habitação de Deus no Espírito, todas as bênçãos do Evangelho. Aliás, irmãos, há uma expressão que ocorre 8 vezes na carta aos Efésios, que é a expressão nos lugares celestiais, porque Paulo ele está aí, ele está nos lugares celestiais, ele está contemplando a sublimidade daquilo que pertence à igreja, aquilo que, irmãos, nós não vamos ser abençoados, nós somos abençoados pelo fato de estarmos em Cristo. Assim como toda a bênção reside no fato de estarmos nessa posição, qualquer coisa que recebemos não estando nele não é bênção. Então, a verdadeira bênção é o fato que nós estamos em Cristo. E isto é verdade para todo aquele que pertence ao Senhor. Essa posição nunca pode ser mudada, independente de qualquer coisa. Então, Paulo vai seguindo nessa linha, mas, irmãos,
ele segue na revelação no capítulo 3, ele entra, ele começa a falar, e são expressões peculiares de Efésios. Ele vai dizer assim, o Evangelho, capítulo 3, verso 8, ele vai dizer que o Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele vai dizer que o Evangelho é sobre tudo aquilo que diz respeito a Cristo. E a riqueza é tamanha que ele vai dizer, é insondável, no sentido que ela é inesgotável, no sentido que nós vamos seguir toda a eternidade vendo essas riquezas que hoje estamos aprendendo a contemplar. Esse é o nosso chamamento cristão. E ele vai usar no capítulo 3, verso 11, ele vai usar a expressão, o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então é Efésios que traz toda essa gloriosa verdade para nós. Mas aí, irmãos, nós chegamos então no capítulo 4, que eu li o verso 1 apenas. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, então aqui você vê que há uma mudança de ênfase, né? Porque a carta ela pode ser dividida assim. Nos primeiros 3 capítulos nós temos a doutrina, nós temos o ensino, nós temos as verdades com respeito aos fundamentos da nossa fé. E aqui nós temos a substância, irmãos, de fatos já incontestáveis e imutáveis. Os primeiros 3 capítulos. Agora nós chegamos no capítulo 4 e ele vai começar a falar sobre a prática. Os 3 primeiros capítulos, a doutrina, o ensino. Os 3 últimos, a partir do capítulo 4, 5 e 6... ele vai falar sobre a prática, sobre o viver, sobre a conduta, seja qual palavra você queira usar. Mas é com estes últimos 3 capítulos que eu quero, irmãos, me deter nessa noite. Por quê? Porque essa gloriosa visão que eu apenas pincelei, há muito mais se você fosse debruçar aí nos 3 primeiros capítulos, essa visão tremenda, ela deve se expressar, irmãos, nas nossas vidas. No nosso viver comum, ordinário, nas nossas responsabilidades diárias e comuns que todos nós possuímos, não é mesmo? Então, irmãos, eu realmente assim tenho tido certa dificuldade quando eu ouço algumas mensagens que parece que fala-se só da primeira parte, dos primeiros 3 capítulos, tudo aquilo que é para nós, mas não fala, irmãos, como o Evangelho sendo aquilo que é, como Romanos 1 diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho continua sendo o poder de Deus, irmãos, isso não mudou. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para nos salvar completamente, para transformar cada recanto da nossa vida, para santificar nossa vida familiar, nossa vida social, nossa vida do reunir. Irmãos, o Evangelho não mudou, ele continua sendo o poder de Deus. E muito me impacta que muitas vezes nós falamos de um Evangelho que parece que não transforma. Parece que é um Evangelho que é só conceitual. Nós entendemos muito bem na nossa mente, nós concordamos com as verdades, mas aquilo não impregna no nosso ser, sabe? Não entra nas nossas entranhas e transforma cada recanto do nosso ser. E o tempo vai passando e nada acontece, continuamos sendo, como crianças, como bebês que não amadurecem, que não são transformados, praticando as mesmas coisas, desagradando o Senhor com o nosso viver. Entende, irmãos? Então essa gloriosa visão que transforma o nosso interior, ela deve permear, irmãos, o nosso viver familiar, o nosso viver social, o nosso viver em nossos trabalhos. E nós separamos, irmãos, simplesmente para entendermos, porque a vida cristã ela é uma vida integral. Toda a nossa vida é para o Senhor. Então, aqui está o cerne do que eu quero considerar com os irmãos. Irmãos, entenda. Não é apenas no momento em que nós nos reunimos aqui que nós estamos cooperando com o Senhor. Em todo momento da nossa vida, porque a nossa vida é para o propósito de Deus, nós temos a responsabilidade e o privilégio de cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo. Isso é verdade para a nossa vida familiar, cada um na sua esfera, mãe, pai, filhos, né? Nós temos responsabilidades e o privilégio de cooperar com Deus na nossa esfera familiar, na nossa esfera dos nossos trabalhos, naquela coisa chata, né, que a gente faz às vezes todo dia de uma maneira tão mecânica. Nós podemos honrar o Senhor ali, de uma maneira tremenda, talvez de um impacto muito maior do que em outras esferas. Se nós vamos, irmãos, para outras relações, isso nem se fala. Então, irmãos, em tudo nós somos chamados para cooperar com Deus, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. As coisas materiais, elas não são para que a gente fique agarrado a elas, irmãos, elas são para servir ao propósito de Deus.
e também com tudo que nós fazemos, né? E então Paulo, irmãos, ele vai seguir aqui nesse capítulo 4, e o primeiro assunto que ele vai tratar é o assunto da edificação do corpo, com os dons que Deus concede a cada um. E isso a gente tem escutado tanto, né? Graças a Deus, mas é o primeiro elemento que ele trata. Isso ele vai tratar aí no capítulo 4, versos 1 a 16. E com respeito a esse primeiro assunto, eu não quero me deter muito. Por quê? Porque nós já temos escutado isso. Irmãos, Deus deu uma esfera de serviço para todos nós, e nós somos chamados a desempenhar isso. E isso é cooperar com o eterno propósito de Deus. Então aquela visão grandiosa lá dos lugares celestiais, ela tem muito do celestial no viver do corpo. Assim como há muito do celestial, dos lugares celestiais no nosso trabalho e etc. Então a primeira esfera, o que o Senhor diz, nos dá a possibilidade, irmão, para você cooperar com essa grandiosa visão do eterno propósito de Deus, que consiste em encher tudo com Cristo, é desempenhar a sua função no corpo, de uma maneira simples, desimpedida, respeitando os limites que o Senhor te deu, não procurando exercer o que o outro deve exercer, almejando glória e tudo mais. Tudo isso nós já temos falado. Então eu não quero me deter nessa primeira, eu quero ir realmente para as próximas divisões. Então, a próxima sessão, Paulo vai tratar aí no capítulo 4, verso 17 até o verso 32. E aqui nós podemos chamar então da nossa responsabilidade pessoal, podemos assim dizer. A responsabilidade pessoal que todos nós temos, ou seja, irmãos, o fato de você desempenhar o seu serviço, o seu dom que o Senhor tem concedido a você, a sua esfera de serviço, não te inibe da responsabilidade pessoal que você tem diante do Senhor nas demais esferas. Então eu queria começar por aí, porque a gente faz separação, a nossa mente é terrível, aí a gente fala, como se a gente desempenhasse função no corpo, nós não temos mais responsabilidade nenhuma, porque nós estamos cooperando. Então, nós cooperamos com Deus 1 hora por semana, 2 horas por semana, irmãos, o resto da semana você faz o quê? O que você faz? Então a sua cooperação, no sentido até mesmo de tempo, é uma coisa muito pequena, né? Mas isso não é verdade. Então a nossa responsabilidade pessoal é o que Paulo vai tratar nesses versículos, irmãos. Então o Evangelho ele deve nos transformar, e quando isso não acontece de maneira processual, não é da noite para o dia nós nos tornamos uma pessoa perfeita, né? No sentido e no conceito errado que nós temos, mas processualmente nós vamos avançando nessas questões que são tratadas aqui. E Paulo vai tratar aqui de uma maneira muito maravilhosa, ele vai tratar sempre com contrastes entre coisas antigas, né, e coisas novas. Uma vida antiga que nós tínhamos antes de pertencer ao Senhor, e de uma vida nova que agora devemos desenvolver quando então recebemos ao Senhor. Não é mesmo? Então, a pergunta que eu faço é: por que, irmãos, essas coisas antigas ainda estão tão fortes em nós? Coisas que deveriam ter sido deixadas para trás, coisas que Paulo vai dizer mais abaixo aqui no capítulo 5, que nem sequer deveriam ser nomeadas no nosso meio, elas estão hoje normalizadas no viver do corpo. Parece que tudo pode, e nós não vamos aos pés do Senhor com a nossa própria vida e dizendo, como Davi falou no Salmo 139, Senhor, me sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está dizendo, Senhor, eu não quero continuar sendo o que sou, eu quero avançar. Se há algo no meu coração que te entristece, né? Porque é isso que Paulo está dizendo quando ele diz, eu sou um prisioneiro do Senhor. Ele está dizendo, eu estou algemado por conta do amor de Cristo. É o que ele escreve com a igreja de Corinto. Ele vai dizer, o amor de Cristo me constrange, ele me amarra em cadeias de amor a tal ponto que eu não quero entristecê-lo. Essa é a verdade de Maria Madalena, aquela que foi capturada, teve seus demônios expulsos, ela nunca mais pôde sair de perto do Senhor. Ele se tornou o seu amor. Por que isso não acontece com a gente, irmãos? Por que nós não avançamos em um amor gradativo, aumentado pelo Senhor? Por que nós não procuramos diante do Senhor, lá no nosso quartinho particular, pedir que o Senhor trate o nosso viver, de modo que tudo seja para o agrado dEle, porque nós o amamos. Não é porque nós estamos preocupados se vamos ser condenados ou não, porque nós já passamos da morte para a vida. É uma questão de amor. Ele nos amou
e nos tirou de um lugar terrível. Nós estávamos mortos, nós estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Essa é a verdade do Evangelho. Isso deve transformar as nossas vidas, irmãos. E quando não transforma, tem alguma coisa errada. Isso é verdade com respeito a mim também. Então, Paulo ele vai tratar, irmãos, sobre muitas coisas aqui. Veja no versículo 25 aí, apenas algumas coisas para nós mencionarmos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você trabalha para quê, irmão? Né? A gente trabalha para reter, para acumular. A riqueza é para nós mesmos. Aqui, em uma aplicação, é tremenda. Trabalhe para que você tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E muitas coisas, irmãos, são tratadas aqui. Eu só quero pincelar mesmo, não daria para ver. Cada palavra aqui tem um significado muito importante. Mas, irmãos, então muitas vezes nós enchemos a nossa boca para ensinar sobre o eterno propósito. E falamos não só sobre o eterno propósito, mas sobre verdades da palavra de Deus. E falamos aquilo, ensinamos e gostamos de ensinar. Mas, irmãos, como muitas vezes nós somos negligentes com aquilo que muitas vezes ensinamos. Nós somos negligentes em nossa própria vida. Há um irmão que diz, o irmão Christian Shen, se não me falha, usando o exemplo da vida de Jacó, eu já disse isso uma vez aqui. Nós não podemos ter voz de Jacó e mãos de Esaú. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos faça uma vida integral para Ele, que transforme-nos verdadeiramente. Irmãos, muitas vezes nós saímos daqui e colocamos máscaras, sabe? Muitas vezes nem sabem aí fora que nós somos cristãos. Não há nenhum tipo de posição, não há nenhum tipo de responsabilidade exercida, não há nenhum tipo de manifestação do caráter de Cristo nas nossas vidas. Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada. Então, é esse chamado que eu quero dar para os irmãos. Como cooperamos com o Senhor? Aqui nós temos mais um passo. A responsabilidade pessoal, com tudo isso que é falado aqui nesse texto. Então, Paulo segue e ele entra no capítulo 5. E a próxima divisão que eu quero compartilhar com os irmãos, no capítulo 5, verso 1 a 21. E essa divisão trata sobre o viver social. Porque, como eu disse, você não sai daqui e deixa de cooperar com Deus. Né? Pelo menos não deveria. Você tem a possibilidade com todos aqueles que o Senhor traz na sua vida de cooperar com Ele, né? De transmitir graça, como acabamos de ler, àqueles que ouvem. Quanta graça, irmãos, o mundo também está precisando no nosso trabalho e tudo mais. Quanta graça, as pessoas estão sedentas, estão ansiosas, estão depressivas, estão sobrecarregadas, estão precisando de pessoas que de fato transmitam a graça. E eu não estou falando de responsabilidade de salvar ninguém não, irmãos. Eu estou falando da expressão, como cartas vivas que deveríamos ser do caráter de Cristo. Paulo vai dizer que nós somos cartas que vivem. E todos nós temos dois cheiros para manifestar. Cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. Não é mesmo? Que cheiro que nós transmitimos, irmãos? Então Paulo vai tratar sobre o viver social. E ele vai dizer aí que nós éramos trevas, porém agora, só você olhar aí no versículo 8, 5:8, que nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Ponto e vírgula aí, né? Ou seja, é um fato. Nós éramos trevas, agora estamos em Cristo, somos luz. Andai como filhos da luz. Responsabilidade. Isso é cooperar com Deus, não é? Então, o caminhar do cristão, conforme aparece aí, ele tem grande ênfase em Efésios. Se você procurar essa relação de caminhar na carta aos Efésios, você vai encontrar 8 vezes essa relação do caminhar do cristão, e sempre tocando então a conduta, o modo de vida, o estilo de vida do cristão. Irmãos, muitas vezes nós
somos cristãos no reunir, mas quando saímos daqui deixamos de ser, né? Então não deveria existir isso. Nós deveríamos ter uma vida integral para o Senhor, a expressão de Cristo no convívio social com todas as pessoas. Depois Paulo segue, há muitas relações aí, depois os irmãos podem ler, já, senão a mensagem vai ficar grande. Depois Paulo segue para a vida doméstica. Aqui eu queria gastar um tempinho também, irmãos, a vida familiar, muito importante. Capítulo 5, verso 22 até o capítulo 6, verso 9. Paulo vai tratar sobre a vida familiar. Então você vê que o eterno propósito tem relação com todas as coisas, não é mesmo? E muitas vezes, irmãos, nós somos como aqueles discípulos no Monte da Transfiguração. Nós amamos ver Jesus glorificado, ver Ele com toda a sua grandeza, toda a sua glória, mas não queremos descer do monte, né? Nós queremos ficar ali, mas o Senhor sabia que havia necessidade de descer do monte. Muitas vezes nós falamos: Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas aqui, eu para o Senhor, vamos ficar aqui. Mas o Senhor não, é necessário descer do monte. E essa visão da transfiguração deve acompanhar vocês no viver diário. Logo abaixo havia um endemoniado que carecia de algo, e o Senhor sabia disso. Esse é o monte da transfiguração, Mateus capítulo 17. Da mesma forma, na carta aos Efésios, nós vemos uma grande visão, e o Senhor fala: agora desça para a vida comum, diária, ordinária, e traga com vocês essa visão gloriosa que eu estou dando a vocês. Da mesma forma temos recebido do Senhor. Então, irmãos, nós chegamos a respeito da vida familiar, e também, irmãos, que assunto que tem sido negligenciado nos nossos dias. Obviamente que nós já temos repetido aqui ao longo dos anos que a família não é o centro do eterno propósito de Deus. Aliás, nada mais é o centro senão Cristo. Só Ele ocupa esse lugar, não há ninguém dividindo isso com Ele, exceto a igreja que por conta de Cristo recebe um lugar muito especial também, por ser o corpo, né, de Cristo, esse que é o cabeça. Mas Cristo é o centro do eterno propósito de Deus. Mas, irmãos, não é porque a família não é o centro do eterno propósito de Deus que ela não tem valor para Deus. Então isso também é um extremo que tem sido também mal interpretado nos nossos dias. Às vezes valorizando demais, dando à família um lugar que às vezes acaba se ocupando mais com a família, e aí você se perde mais. Quando você se ocupa com ela, você se perde mais ainda. Mas por outro lado, não dando nem o mínimo do valor da responsabilidade que nós temos também na esfera familiar. Então aí também há um erro. Tudo deve cooperar com o eterno propósito. Irmãos, nós vamos ouvindo a respeito da obra de Cristo, que o Senhor fez por nós, tudo aquilo que é fato, capítulos 1 a 3. E nós vamos, irmãos, ao invés de sermos atraídos por esse amor, respondermos a esse amor com tudo que somos e temos, nós vamos caindo num comodismo, nós vamos caindo num entendimento inadequado da graça, e nós vamos deixando de exercer responsabilidades que foram dadas pelo Senhor a nós. O Senhor nos incumbiu de responsabilidades. E, irmãos, Paulo aqui ele vai tratar, eu não vou entrar nos versículos, porque eu me prolongaria demais, mas ele vai tratar sobre 3 relações aqui, quando ele toca a vida familiar. Ele vai tratar sobre esposas e maridos, sobre filhos e pais, e sobre escravos e senhores, porque o escravo na época ele vivia no contexto da família, então por isso que aqui também ele vai tratar dos escravos e senhores. Mas, irmãos, para a mulher, há uma ênfase em específico aqui que ressalto, que é uma maneira que você, irmã, tem de cooperar com o eterno propósito de Deus na sua vida familiar. Você quer cooperar com Deus, né? Você pensa em algo grandioso: Senhor, me leva, faz isso. Tem pessoa que vai para a África, faz aquilo, o Senhor está falando: só desempenha dentro da sua casa o que eu concedi a você. Desempenhe isso. E anota a ênfase para a mulher é a submissão, ou palavra difícil. A maioria dos lares cristãos hoje, a mulher não é submissa. Ela já tomou a frente do marido há muito. E esses valores e esses princípios cristãos têm se perdido de uma maneira assustadora nos nossos dias. A mulher hoje é quem busca e quem dá direção na casa. Ela passa por cima do marido, ela nem consulta o marido. Não é mesmo? Irmã, aí está uma tremenda esfera de cooperação com o eterno propósito de Deus. O avanço em submissão ao seu marido, como ao Senhor. Não é? Com respeito ao homem, a demanda, irmãos, não é menor não, tá? Não precisa ficar sentida. Com relação aos homens, e também isso também não tem sido algo encontrado nos lares cristãos de nosso tempo. O homem deve amar a sua esposa como Cristo a amou.
um amor sacrificial, um amor que vai até a cruz, né? Hoje o homem não valoriza, não honra a esposa, não cuida, não a alimenta. Pedro vai tratar da questão da honra, tratai com honra a sua esposa. Irmãos, essa é uma esfera de cooperação com o eterno propósito de Deus. Há muito dos lugares celestiais no convívio matrimonial. Então, homens, a demanda para você é amar sua esposa como Cristo amou. O amor é muito elevado, viu? Requer tudo. Requer tudo. Fala para mim, irmão, se esses não são princípios que se perderam no nosso tempo. A estrutura familiar já mudou. Hoje já não é mais homem e mulher e filhos. A composição, a estrutura da família já mudou. Os valores já mudaram. A questão é, também mudou no nosso lar, irmão, irmã? O governo de Deus tem permeado nossas famílias? Ou nós temos aceitado os princípios do mundo? Tudo pode, não há limite nenhum, não há muro ao redor das nossas casas. Não há um clamor do Senhor em nossos corações para que Deus nos guarde. Não há uma responsabilidade de limitar o que entra na sua casa e o que sai. Não há nada, não há mais princípio, né? Mas também vai tratar com relação aos filhos. E aqui com relação aos filhos, os filhos devem obediência aos pais. É outra coisa, irmãos, que nós não precisamos nem entrar, né? Não existe mais obediência. Hoje o filho falta pouco bater na cara do pai e da mãe. Não tem mais princípio nenhum de obediência. Não existe mais respeito e honra aos pais. Respeito à palavra que é dada. Não existe mais isso. Nós perdemos isso. E também temos perdido nas nossas próprias famílias, irmãos. Porque a minha preocupação, sinceramente, é com as nossas famílias. Porque aí fora, os princípios e valores já não existem mais. E vai ficar pior a coisa aí. Mas nós temos lutado para que não seja assim nos nossos lares, irmãos. Então, com relação aos filhos, eles devem obediência, mas os pais também têm uma relação com respeito aos filhos, e que também nós somos negligentes. Nós devemos discipliná-los. Deve haver disciplina no Senhor. Paulo vai sempre usar a expressão no Senhor. Por quê? Porque Paulo usa como exemplo a disciplina que o Senhor dá a nós. É o mesmo tipo de disciplina que devemos disciplinar nossos filhos. Uma disciplina educacional, que ensina, que fala não, que impõe limites. Irmãos, não sei se você está entendendo, essas coisas simples da sua vida é cooperar com Deus no eterno propósito dele. É assim que o eterno propósito se traduz na simplicidade da nossa vida. E nós queremos algo grandioso, e o Senhor está nos dando algo grandioso dentro das nossas casas para exercer responsabilidade. E nós hoje, irmãos, com relação à disciplina, à educação, nós já meio que entregamos nossos filhos. Tudo eles podem fazer, não há limite. Claro que há uma relação que depois que eles casam, se unem ao seu marido ou se unem à sua esposa, há uma outra relação de marido e mulher, outra responsabilidade. Mas, irmãos, nós perdemos esse princípio também da educação dos nossos filhos. Nós estamos aceitando tudo. E isso está entrando dentro das nossas casas. Entra nas nossas casas, destrói as nossas famílias e tem um impacto no viver do corpo, no relacionamento do corpo. Mas, irmãos, seguindo então para completar 5 minutos, geralmente eu sempre quando eu falo assim eu extrapolo o tempo, tá? Mas eu vou para a última relação. Nós chegamos então na última relação. Veja como é construída a ordem, irmãos. A última relação então agora no capítulo 6, versos 10 a 20. Qual que é a relação aqui? Batalha espiritual ou conflito cristão. Por último, né? E aqui há tanta coisa que a gente poderia considerar. Por que está em último considerado aqui? Porque a gente se preocupa mais com batalha espiritual, a gente se preocupa mais com respeito a demônios e tudo mais, do que com exercer a responsabilidade simples do nosso viver comum. Né? A gente ficou ocupado com batalha espiritual, vamos orar, vamos fazer aquilo, e nós estamos deixando de fazer o básico da responsabilidade que deveria ser exercida na nossa esfera social, corporativa e familiar. Ao mesmo tempo, irmãos, por outro lado, a batalha espiritual, ela acontece em todas essas relações. Ela está presente em todas elas, né? E sim, Satanás tem intensificado suas forças, né, nesses dias finais. Ele sabe
que o ápice do cumprimento do eterno propósito de Deus está chegando. Né? Assim como Deus tem pressa em preparar uma noiva, Satanás também tem pressa em nos distrair desse propósito, em causar um estrago em nossas vidas. Né? Então, irmãos, batalha espiritual, ela tem relação com todas essas esferas citadas. E nós espiritualizamos demais as coisas, né? E, na verdade, ela acontece em todas as esferas da nossa vida. Em todo tempo nós estamos em batalha. Há um irmão que diz que esse mundo para o cristão ele não é uma área de lazer, ele é um campo de batalha. De fato, há algo que é antagônico a Deus e ao seu propósito. E isso nós temos sentido a força dessa oposição nos dias que nós estamos vivendo. Né? Já em tudo mencionado aqui, em valores e tudo mais que tem se perdido. Né? E Satanás tem feito suas influências também em nosso tempo. A aflição que nós temos sentido também na nossa mente, tudo isso, irmãos, é reflexo da batalha espiritual. Mas eu gostaria que os irmãos saíssem nessa noite, e aqui eu termino, com a tradução simples do eterno propósito na possibilidade da sua cooperação no viver diário. E talvez, irmão, irmã, você está negligenciando essas esferas aqui citadas e se enganando de que cooperar com Deus no seu eterno propósito resume-se ao reunir da igreja. Isso não é verdade. A nossa vida integral é para o propósito de Deus, em todas as suas partes. Agradecemos ao Senhor, vamos ter mais um momento de oração e seguimos com a mesa. Então. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, te agradecemos por Tua palavra, te agradecemos pelas bênçãos que temos em Cristo Jesus, toda sorte de bênção espiritual, o Senhor já nos deu em Cristo. Por outro lado, te agradecemos pelo chamado a cooperar contigo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, perdoa a nossa negligência, Senhor, a nossa lentidão. Obrigado por traduzir para nós, como tem feito ao longo desses anos. O Senhor tem feito ao longo desses anos, isso não se resumiu nessa noite. O Senhor tem traduzido de uma maneira tão especial. Como podemos cooperar com o Teu eterno propósito? Obrigado por isso, Senhor. Nos ajude para representar o Senhor, para que sejamos filhos maduros e responsáveis, Senhor, para que toda a glória, todo louvor e toda a honra seja dado a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.